Olá, eu gostaria de continuar a partilhar o meu testemunho. Hoje vai ser na parte mais sensível, em que vou falar um pouquinho da minha família. Tudo começou lá atrás, quando a minha mãe tomou uma decisão de que queria sair da casa dos pais dela, porque ela não conta assim muito bem o que aconteceu, mas tudo indica que ela era muito oprimida naquela casa e não podia sair quando queria. Ela tinha então 21 anos quando engravidou de mim e casou com o meu pai. Claro que eu e as minhas irmãs fomos crescendo, não sabendo a história, mas agora com o tempo e depois também Deus vai revelando o que aconteceu. E ela também, já pelas suas próprias palavras, chegou a contar que ela nunca amou o meu pai. Ou mais ainda, que ela não sabe o que é o amor, até por ela mesma. E muito menos pelos filhos. Eu creio que agora, com o tempo, com a idade, as coisas vão mudando um pouco, mas mesmo assim é uma característica dela, em que ela não se apega a ninguém. Então, estudando a psicologia, não é? Eu e as minhas irmãs chegamos à conclusão que são características de narcisismo, que causou graves danos dentro de nós. Um deles é esse sentimento de rejeição, de abandono, de não sermos desejados, porque a minha mãe, toda a nossa infância, dizia que nós nunca deveríamos ter nascido, que nos devia ter deitado por água abaixo. São frases que ela devia dizer de cabeça quente, mas que marcam profundamente. Tudo o que acontece até aos nossos 7 anos, não é? Fica bem marcado na nossa vida e condiciona a nossa maneira de ver a vida, a nossa personalidade. E realmente nós só conseguimos curar esses traumas de infância com Jesus. E eu passei por muita terapia, muitas terapias alternativas, muitas práticas zen que eu achava para encontrar a paz e o sentido da vida, mas a verdade é que nada disso é real. Esses caminhos não nos levam à verdadeira paz, nem a conhecer o amor, só em Jesus. Então daí, esta é a parte 2 do meu testemunho. Eu já falei desse meu relacionamento com o yoga e as terapias alternativas na primeira parte, mas enquanto eu meditava sobre isso, do impacto, não é, do que aconteceu na nossa família, no resultado da nossa vida mesmo, porque às vezes nós vemos-nos traumatizadas pelo casamento, pelo divórcio, ou pela doença, ou pelo adultério, por vermos isso destruir a nossa família. E foi o que aconteceu. Naquela altura, eu não conhecia ninguém que passasse pelo mesmo que nós passávamos. Eu olhava ao meu redor e todas as minhas amigas recebiam o amor da mãe, o abraço, e diziam facilmente eu te amo. E nós nunca tínhamos isso, então eu sabia que as famílias não eram assim, não é? Mas no fundo criamos um sentimento dentro de nós a achar que o que nós vamos atrair para nós é aquilo que nós vimos. Então acabamos por fugir desse compromisso de ter uma família. O que depois, uma pessoa conhecendo a Bíblia, descobrimos que é muito grave, porque Deus ama a família e foi Deus que criou a família. Deus fala do casamento do início até ao final da Bíblia, não é? Desde Adão e Eva até ao Apocalipse, em que Jesus vai casar, que vem buscar a sua noiva com a igreja. Então as nossas visões mudam depois de conhecer a palavra de Deus. Mas até lá vamos sendo moldados por essas experiências traumáticas. Então o que eu vivenciei na minha família era que a minha mãe era muito progressista, ela gostava de sair, de se vestir assim mais provocadamente. O meu pai era conservador e gostava mais de ficar no seu próprio canto.
e que é o que ele queria, que a minha mãe se vestisse mais compostamente, para não chamar tanto a atenção. Ou seja, eles eram opostos, não tinham nada em comum, a não ser nós. E nesse caso, eu que fui a primogênita, ainda por cima, muito parecida com o meu pai, ou seja, a minha personalidade igual ao pai. Então, acho que senti essa ausência de amor materno de uma forma muito forte, porque ela, como a outra minha irmã do meio era mais parecida com ela mesmo fisicamente e tudo, ela tinha por hábito dizer às pessoas na rua que ela era a filha dela e eu era do pai. Eu cresci a acreditar que ela não era minha mãe, até mesmo achava que um dia o meu pai ia me revelar a verdade. Vivi isto quase aos meus 30 e tal anos. Eu só venho a conhecer a Bíblia, portanto a me converter e realmente ver a verdade perto dos 40. Então foi muito tempo em busca em sítios errados. Mas eu ouvi a pregação de um pastor que tocou muito o meu coração porque fez-se luz naquilo que eu vivi. A influência da cultura na nossa vida. Então o que eu vi foi a minha mãe foi influenciada por essa cultura feminista de que a mulher é independente, não precisa do homem para nada, a família não tem valor, o que importa é os prazeres, gozar a vida dela, aproveitar aquela adolescência que não teve para aproveitar, independentemente dos filhos precisarem dela. E ela fez esse grito de revolta. Eu já estava na adolescência, a minha irmã é um pouco mais nova que eu, cerca de 3 anos mais nova, mas ela cresceu muito rápido, porque ela convivia sempre comigo, eu estava sempre com ela em todas as circunstâncias, então ela amadureceu muito rapidamente. E a minha irmã mais nova, ela só veio a nascer 12 anos depois, ou seja, temos 12 anos de diferença. Eu acho que ela até foi o motivo dos meus pais não se terem divorciado naquele momento, porque a minha mãe, entretanto, engravidou da minha irmã mais nova e ficou mais, talvez juntos, mais uns 6 ou 7 anos. Então a minha irmã mais nova passou muito pior do que eu, porque eu ainda tive uma infância em que o meu pai trabalhava, a minha mãe ainda cuidava de nós, tivemos uma vida mais familiar, em que apesar de tudo tínhamos convívio em família, era uma infância ao ar livre, com aquelas brincadeiras na rua, ou seja, vivemos uma infância feliz. Só na adolescência é que vem tudo ao de cima, em que saímos da aldeia onde morávamos, fomos para a cidade, surgiram problemas financeiros e a minha mãe resolveu então divorciar-se do meu pai. Ela já estava a conhecer outras pessoas e o meu pai teve, além dos problemas financeiros, esse baque emocional, porque ela era conservadora e queria todas juntas com ele, e de repente tudo desmoronou. A minha mãe arranjou outra pessoa e ao pôr outra pessoa dentro de casa eu não aceitei isso, saí de casa também. O meu pai não tinha para onde ir, eu também não. Apesar de eu trabalhar desde os meus 15 anos, o dinheiro era todo para casa, para a minha mãe, então eu não tinha nenhum pé de meia. Tive o apoio da minha avó, que ela estava num lar, e o facto de eu ir para a casa dela precisando da ajuda dela, ela saiu do lar e voltou para casa, que foi uma grande bênção, ou seja, no meio da desgraça há sempre coisas boas que acontecem, e Deus estava lá o tempo todo. Deus estava lá, nunca me faltou nada, passei algumas dificuldades sim, mas não posso dizer que passei fome, ou posso ter tido um dia ou dois com dificuldades, porque nem eu sabia gerir muito bem financeiramente, mas consegui trabalhar muito. Mas essa cultura então feminista que eu estava a dizer, da mulher achar que não precisa ser submissa ao seu marido, de que vai continuar a sua vida sozinha. É claro que esse movimento feminista, ele começou para alcançar o direito das mulheres, que foi uma coisa muito boa, mas o que eu queria dizer com isso é que, para além dessa igualdade, não é? Do direito de voto, de estudar, de trabalhar que a mulher precisava,
foi isso que a minha mãe fez também. O que se perdeu foi a família, os valores tradicionais. Então eu, quando ouvi esta pregação do pastor J.B. Carvalho, tudo o que ele dizia batia aqui no meu coração, porque foi isso tudo que eu senti que aconteceu com a minha família. Então eu fui escrevendo os tópicos que eu achava que estavam a condizer com a minha história, e eu acho que escrevi quase a pregação toda dele. Mas eu gostava de partilhar algumas coisas que talvez faça sentido também para vocês. Então tudo começou com ideias como: eu sou independente, não preciso de homem nenhum, não preciso de casar, posso ter um relacionamento sem compromisso. Então a minha mãe fez isso. Terminou o casamento que ela tinha e saltou de relacionamento em relacionamento. E, como nós já imaginamos, nenhum deles deu certo porque começou tudo errado. E quando uma pessoa passa de um relacionamento para o outro, as coisas vão-se ou igualando ou piorando, que foi muitas vezes o caso. Então, todos os nossos exemplos que vimos disso tudo que aconteceu levou a que eu e as minhas irmãs até fugíssemos do relacionamento. Principalmente eu e a do meio. A mais nova, entretanto, teve uma vida já diferente, porque ela já não teve tanto contacto com a família, ela nasceu um pouco mais independente e foi criando os seus grupos de amigos. Ela é que criava os seus próprios grupos familiares, no fundo. Eu e a minha irmã do meio, se calhar, foi que sentimos mais, porque tivemos uma infância que nós achávamos maravilhosa e de repente ficámos sem chão. Eu saí de casa, perdi um pouco o contacto, principalmente com a minha irmã mais nova. A do meio ela também já era crescida, estava com 18 para 19 anos. A minha irmã do meio já tinha 3 anos a menos que eu, portanto, entre 15 a 16. Eu lembro-me que ela depois também acabou por sair de casa para viver com o namorado, que também não correu nada bem. Ela também tem muitos traumas porque passou por muito também. Ainda pior foi a que ficou em casa, porque a minha mãe pôs um pedófilo em casa. Depois esse relacionamento terminou e passou para outro, e para outro, e para outro. Ou seja, essa independência não leva a lado nenhum. E então os filhos são sempre os sacrificados, em prol dos prazeres, em prol de momentos fugazes, que chamam de momentos felizes. Mas isso não é felicidade. Mas que é um puro engano. Nada mais são do que pecados camuflados de liberdade, que levam à porta larga da perdição, do inferno. Um caminho completamente contrário ao de Deus. Mas claro, este caso em particular, porque muitas mulheres, elas sacrificam-se pela família, os casais, eles passam por dificuldades, todos eles, mas eles são resolvidos e a pessoa evolui e cresce com isso. E o relacionamento vai se tornando mais forte, não é? Com o tempo. Até que muitas das vezes essa amizade se fortalece e o amor também. Não adianta acabar um relacionamento e começar outro, porque os problemas que vão se levantar e vão precisar ser enfrentados, porque senão a pessoa vai terminar novamente e passar para o próximo, e sempre assim. Então isso também aconteceu comigo, buscando na espiritualidade, em que eu achava que todos os caminhos eram válidos, que todos os caminhos iam dar a Deus. Um caminho que parece de paz, como o yoga, que foi o meu caso, e outras práticas alternativas, que não fazem mal a ninguém, em que parece que tudo está bem, mas que no médio prazo nos leva à solidão, que nós chamamos de solitude, sem família, sem filhos, onde somos o centro da nossa vida. É claro que nem toda a gente acaba por ficar só, muita gente casa, mas continua nesse engano, nessa vida de adoração a outros deuses, não é? Mas em muitos outros casos a pessoa acaba mesmo por ficar só. A idolatria tem essa tendência de levar a pessoa à solidão. Então, em que achamos que somos autossuficientes, que as nossas vontades e as nossas ideias são o mais importante de tudo. Então parece que a nossa bússola é as nossas vontades. É fazer aquilo que o nosso corpo deseja, o que a nossa carne deseja, não é? E às vezes achamos que não, que estamos a ser guiados pelo Espírito. Parece que tudo está perfeito,
Cuidamos do corpo com exercícios, a boa alimentação, saudável e amigo do ambiente. Passamos a defender muitas vezes a amar mais a natureza e os animais do que as pessoas. Eu fui vegetariana durante todo esse tempo, cerca de quase 20 anos, e nunca imaginei que fosse deixar de eu ser, porque eu achava que isso é que era o correto, e amava realmente os animais, até que não era capaz de comer nenhum deles, e que ter uma vida sustentável e amiga do ambiente era o mais importante, e isso é válido, mas eu creio, há coisas que são válidas e legítimas, mas que o inimigo acaba por usar para nos desviar daquilo que realmente é importante, e mais importante são as pessoas. E eu deixei de ser vegetariana há pouco tempo, porque Deus tirou todos esses preconceitos do meu coração, todas essas crenças que eu tinha, e voltei a comer uma alimentação normal. Confesso que foi por amor a Jesus. Eu pensei, se Jesus comia peixe e comia carne, eu também posso comer, mas realmente virou-se uma chave na minha mente, e eu creio que foi Deus. Esta nova era é uma história parecida com a de Salomão. Salomão tinha uma sabedoria sobrenatural. No entanto, Salomão pensou ser mais sábio do que a lei. Deus disse que ele podia escolher o que ele quisesse, e ele pediu sabedoria. E eu creio que ele recebeu essa sabedoria divina, não é? Mas quando nós deixamos outras coisas que achamos não ter importância começar a entrar, essa sabedoria pode ser contaminada, que foi o que aconteceu. Em Deuteronômio 27, por exemplo, que proibia o rei de multiplicar para si mulheres, mas ele achava que não podia ser corrompido, mas acabou-se provando o contrário, não é? Ele casou com 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. E por muito que ele achasse, isto são casamentos políticos, eu não me vou deixar contaminar, a verdade é que aconteceu. E ele começou a construir templos para os ídolos dessas esposas. E como vamos ver mais à frente, ele adorou esses ídolos. O sábio trágico, a sua queda mostrou que a sabedoria intelectual não protege contra a idolatria. A sabedoria sem temor de Deus se torna em loucura. Ou seja, quando nós temos sabedoria, mas temos temor a Deus, conseguimos fazer as boas escolhas. Mas quando perdemos esse temor, achamos que somos capazes de resistir pela nossa própria força. Isso muda tudo, não é? Ou seja, nós temos que ter sempre o temor de Deus, porque só através dele é que nós somos capazes de vencer o pecado, de resistir às tentações, sempre com a força de Deus na nossa vida. Então, o coração humano é capaz de se afastar de Deus, mesmo depois de grandes experiências espirituais. A sabedoria pode ser corrompida pelo amor ao prazer. Salomão construiu o templo para Deus e depois construiu o templo para ídolos. Na geração moderna, sofre da mesma doença de Salomão: riqueza, conforto e perda de devoção. Porque é que as pessoas não procuram a Deus? Porque sentem que não precisam, que já têm tudo, não é? Têm uma vida confortável, têm uma vida de paz, financeiramente estável, têm a sua família, os seus filhos, e desde que tenham dinheiro e a família com saúde, está tudo bem, não precisam de buscar a Deus. No século 900 a.C., havia uma cidade cheia de paz, onde a prosperidade toca cada cidadão e não há falta de nada, que foi na altura de Salomão. Todos comiam, bebiam e se alegravam, e havia paz, cada um debaixo da sua figueira ou da sua videira. O sistema do anticristo, que se avizinha, vai prometer isto também: uma falsa paz e uma falsa prosperidade. Ninguém vai ter falta de nada. Ou seja, primeiro vem uma crise económica, uma crise, um vírus, qualquer coisa vai acontecer de muito grave,
para as pessoas buscarem essa paz. E vai aparecer um líder que, parecendo ser o Salvador, vai trazer essa falsa paz. A verdadeira paz e a verdadeira prosperidade é estar debaixo da vontade de Deus, em obediência a Deus. Salomão governava um império, mas não conseguiu governar o seu próprio coração, as suas próprias inclinações, como dizia em Provérbios. Foi a idolatria que o levou à queda, alianças com deuses estrangeiros. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, como o seu pai, Davi, não é? Que era segundo o coração de Deus. No nosso tempo atual nós podemos ver, e sempre foi, não é? A cultura, as tradições de um povo é culto. E tudo começou lá na Babilónia, que é a mãe das meretrizes da terra. Da deusa da fertilidade que vem o culto ao prazer, a sensualidade e o desejo. As crianças eram sacrificadas a Moloque. A idolatria que destrói a família. Sociedades que sacrificam a família por prosperidade, por carreira, que sacrificam os filhos pela profissão, pelo prazer, pelo poder, riquezas e identidade. Os Baalins modernos já não são mais estátuas de pedra. São sistemas de valores que competem com a centralidade de Deus. Salomão não abandonou completamente o Senhor, ele continuava a cultuar a Deus e a outros deuses, que é o sincretismo religioso. É o que acontece agora muitas vezes até com os crentes, pessoas que nasceram na igreja, mas que não acham que não tem mal nenhum frequentar as festas pagãs. Não é assim que começa. O sincretismo é a mistura entre a fé em Cristo e outras entidades espirituais. Imaginem ser crente, fiel a Jesus, mas acreditar no Pai Natal e trocar prendas. É um exemplo simples que toda a gente faz, mas é para questionar. E era o que os profetas denunciavam em Israel. Não era a idolatria aberta, era o sincretismo religioso. Eu acredito em Deus, mas quem vai resolver a minha situação é o Santo António ou é o São Pedro. Sincretismo religioso, porque estamos a adorar a santos e não ao Deus verdadeiro. O povo continua a celebrar a Deus nas festas religiosas, mas por outro lado, cultuando outros deuses. Tentativa de manter Deus e os ídolos. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. Espiritualidade dupla. Ama Jesus, mas tem o Budas em casa. Acendo incensos e canto mantras, a Shiva, a Ganesha. Uso colares, japamalas e pulseiras com pedra dos chakras. Celebra a Páscoa e ativa o Kundalini. Como diz em Sofonias 1, o culto à astrologia, aos signos. Agora existe eu tenho que ser mais radical, como eu venho desse lado, então qualquer coisa semelhante eu não consigo participar. E uma coisa que acontece agora nas igrejas é os temperamentos. Eu sou colérico, não é? Ou sou sanguíneo, ou melancólico. A verdade é que isso parecem os signos. Misericórdia. Porque depois o que é que nos leva a dizer? Eu sou assim porque sou Sagitário, ou eu sou assim porque sou sanguínea. Não é? É esse o efeito. Em Jeremias confronta o povo por praticar idolatria e depois ir ao templo como se nada tivesse acontecido. Não é? Eu vou fazer o meu mapa astral, ou vou ler a mão, as cartas, e depois vou à igreja no domingo. Acontece muito na igreja católica, não é? Eu vou ao centro espírita, ou vou à maçonaria e depois vou para a igreja. Idolatria é semelhante a adultério. Andais com outros deuses e depois vêm para o culto para tomar a Santa Ceia. Essas são as abominações do Senhor. Elias diz ao povo: por que cocheais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui ao Senhor. Se Baal é Senhor, segui-o.
O povo não abandonou o Senhor, mas o colocou no panteão dos deuses. Deus virou mais um entre muitos. É como as pessoas dizem, eu sou da igreja, eu até acredito em Jesus. Ele é apenas mais um profeta como todos os outros, no mesmo nível. Colocam Jesus no mesmo nível de Buda e de Krishna. Isso não existe, não é? Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A aliança com Deus exige a exclusividade. A luta não é só entre a fé e o ateísmo, é também entre a adoração exclusiva e a adoração misturada. Pessoas que confessam a Jesus com os lábios, mas que ainda carregam outros deuses no coração. Um pouco de Cristo e um pouco de Baal, um pouco de oração e um pouco de superstição, um pouco de Bíblia e um pouco de horóscopo. Não dá para ficar com as duas coisas. Ou ficamos com a Bíblia ou com o horóscopo, que é adivinhação, feitiçaria. Um pouco de confiança em Deus, um pouco de ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Confiar em Deus a 100%. No templo de Salomão tinham objetos dedicados a Baal. Se prostravam diante do sol. No yoga fazemos a saudação ao sol. Tinha astrologia, tinha manipulação, que é uma entidade de Baal. Um ídolo que promete resultados rápidos, produtividade e poder. Várias faces de Baal que prometem compensações emocionais diferentes. Os nomes mudaram, mas as promessas deles permanecem. Exemplo: o bezerro de ouro atribuem ao ídolo o terem saído do Egito e fazem festa ao Senhor. Agora a idolatria existe sem estátuas. Ela assume formas interiores, morais e culturais. Um ídolo é qualquer coisa que te impede de dizer sim para Deus. A pessoa não diz sim para Deus, não segue a sua palavra, não se separa do mundo. Porquê? Porque o seu ídolo é as viagens, é o dinheiro, é o prazer, é as saídas, é a diversão. Tudo menos o que Deus quer que uma pessoa faça. Que se dedica à sua palavra, que se dedica à família, que é o primeiro ministério. Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, que é a dependência ou a fé no dinheiro, o amor ao dinheiro. A segurança ilusória no dinheiro. Ele promete provisão, estabilidade e um futuro seguro. Personificação da riqueza como poder espiritual. Jesus trata o dinheiro como um senhor rival, capaz de disputar na lealdade humana com Deus. A idolatria não é possuir dinheiro, mas é confiar nele. Confiar nele como fonte de segurança e sentido para a vida. O apóstolo Paulo afirma que a avareza é a idolatria. Jesus diz: nada vos faltará. E Mamon diz: a garantia do futuro é o dinheiro. Os sintomas dessa entidade é a preocupação crónica com o futuro, avareza travestida de prudência, fé condicionada pelo saldo bancário e obsessão pelo futuro. A confiança somente deve ser colocada em Deus. Outro ídolo é o prazer, que pessoas que vivem orientadas pelo prazer. O Deus dessas pessoas é o seu ventre, o seu estômago. O ventre simboliza desejos e paixões. Quando os desejos se tornam soberanos, eles assumem o lugar de Deus. Os impulsos se tornam a autoridade final da vida. Pessoas mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. O prazer se torna o centro da existência. Elas vivem pelo prazer. O hedonismo promete liberdade, mas entrega cativeiro emocional. Ele diz: siga o seu corpo, as suas vontades. O resultado disso? Emoções desordenadas, vícios escondidos, justificações para o pecado e identidade moldada pelo desejo. Tem vindo a resultar na perversidade sexual, que mata pessoas, traz doenças,
destrói casamentos pelo adultério, uma destruição porque não conseguiram guardar o seu coração, guardar o seu corpo. O sexo sem limites está a destruir a sociedade. Desejos idolatrados, paixões que sequestram a consciência, impulsos não santificados. O Deus que exige que a alma se curve ao próprio desejo. Todo o ídolo promete algo legítimo, mas de forma ilegítima. E para terminar, olha, outro ídolo é o ego. É a exaltação do eu, é o orgulho. O orgulho é um tipo de devoção paralela. Um Deus moderno que assume forma atual no coração de muitos, como narcisismo. Deus da autoimagem. Não aparece como estátua, mas como um filtro. O culto a si mesmo é o altar mais frequentado no mundo moderno. Em busca de likes, elogios, validação social. O centro não é Cristo, é o ego. O politeísmo é sedutor, porque permite criar um Deus à sua própria imagem. O homem tem o poder de criar a si mesmo. Aceito umas partes da Bíblia, outras não. O mundo pós-moderno está a criar um Deus à sua própria imagem, onde o homem é o juiz final dos seus próprios atos. O homem basta-se a si mesmo. Ele é um Deus. Na verdade, um diabo. Porque isso é o que Satanás é. O orgulho, não é? Ele é Satanás. Satanás é autónomo, autocentrado e se idolatra a ele mesmo. Satanismo não é adorar os demónios, é adorar a si mesmo, porque é isso que o diabo faz. O diabo não diz me adora, ele diz adora-te a ti mesmo. Agora é essa a influência. O Deus verdadeiro exige o coração inteiro. Baal aceita parcelas. Deus exige a exclusividade. Baal aceita a sociedade. Relacionamento aberto. O Evangelho nos chama para a cruz. Os ídolos nos chamam para viver para si mesmo. O Senhor é um e não aceita rivais. Cristianismo não é uma religião com Jesus. Cristianismo é Jesus. É Jesus no centro, é Jesus no governo, é Jesus no trono. Jesus não é um acessório para quando se precisa dele. Ele é o Senhor da vida. Todas as coisas convergem, se centralizam e orbitam em torno dele. Por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Nele tudo subsiste e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o resplendor da glória de Deus, que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. Os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como bronze polido, a sua voz como muitas águas, o seu cabelo como a alva-lã e o rosto como o sol na sua força. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Não existe outro nome abaixo do céu, dado entre os homens, para o qual importa que sejamos salvos. Não há outro mediador, nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo existe, ele é o cabeça do corpo da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas essas coisas ter a primazia, porque aprova a Deus que nele residisse a plenitude da divindade. Em Cristo Jesus podemos ver a imagem do Deus Santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. João diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Estamos prontos para tomar a nossa cruz e segui-lo. Para completar, o nosso corpo, ele é um instrumento usado por Deus aqui na Terra.
não é errado fazer exercício, mas nós sabemos que o inimigo usa muitas das práticas para a adoração a ele mesmo. Ele desviou muitas dessas práticas, então precisamos ter cuidado. O yoga é adoração a outros ídolos. O próprio nome das posturas em sânscrito refere o nome dos ídolos a qual está a ser adorado. O espírito Kundalini é o espírito de engano. É uma energia mística alojada na coluna, é uma serpente enrolada na base da coluna. O despertar da Kundalini é o despertar da energia sexual e do misticismo. É um demónio, é uma intervenção demoníaca na nossa vida. E entra pelo yoga, na sua prática. Seja constelações familiares, seja reiki, como eu falei na primeira parte do testemunho, tudo que trabalhe com energias, estamos a manipular algo que Deus pediu para mantermos oculto, para não tocarmos nessa área, para simplesmente usar os nossos olhos para Jesus. O movimento do corpo é um culto. Se for o movimento do corpo com unção de Deus, algo no mundo espiritual se move. Até a oração dos judeus no Muro das Lamentações tem um movimento do corpo, porque o nosso corpo é um meio de adoração a Deus. Até o ato sexual é um culto, é adoração a Deus. Por isso, se ela estiver debaixo do casamento abençoado por Deus, é um culto a Deus. Se estiver fora do casamento e fora da bênção de Deus, é um culto a Satanás. Então os demónios têm poder de interferir. E as trevas fazem isso, elas usam também o nosso corpo. Recentemente Deus falou comigo até em relação ao futebol, que é um culto. Reparem o que é que movimenta aquele jogo em relação ao adversário. Ódio, competição, vingança. No meu tempo de juventude, até derramamento de sangue havia entre as claques rivais. Basta ver então quais os sentimentos que movimentam. Competição, dinheiro, visibilidade. Há um que tem que ser o melhor, não é? Há um país que tem que ganhar na Copa. Não é? Observem. E o que eu senti é que até a maçonaria faz parte do futebol. Tudo que movimenta muito dinheiro, não é? Tem todo um movimento espiritual por trás. Aceder ao mundo espiritual, agora voltando ao yoga, através do terceiro olho ou ativando a glândula pineal é abominação ao Senhor. Só podemos aceder ao mundo espiritual através de Jesus. Era essa mensagem que eu queria deixar hoje, que a nossa busca é por verdade, é por justiça e é por vida. E esse caminho é só através de Jesus. Nós devemos cuidar da família que Deus nos deu, cuidar dos nossos filhos com total devoção. Eles são a nossa igreja. Aliás, o nosso ministério primeiro é a nossa família. Só depois podemos servir a Deus com esse mesmo amor, com essa mesma devoção. Então, que Deus possa ser adorado na sua família, com o amor que você tem pelos seus filhos. É um amor sacrificial, o amor dos pais para com os filhos e assim como de Deus para conosco. Deus deu o seu Filho para morrer por nós. O que é que nós podemos fazer por Deus a não ser viver nesta vida como Ele pediu para nós vivermos? É o mínimo que nós podemos fazer por Ele. Porque nós não somos merecedores, nós somos pecadores e não merecemos nada, muito menos a sua morte na cruz por nós. Então que possamos ser gratos, amando a nossa família, cuidando bem dos nossos filhos, dando-lhes o exemplo e ensinando por onde devem andar. O que eu senti falta foi desse direcionamento que eu nunca tive. A minha mãe deixou-nos crescer livres, não sabia nos direcionar, e eu entendo também se não foi direcionada, se não a ensinaram, ela também não soube, não é? Dar direcionamento. E então a maior alegria foi conhecer a Bíblia, porque Deus deixou lá tudo. É o nosso manual de vida
tem lá os direcionamentos todos. E eu gostaria de fazer uma parte 3 deste testemunho, a contar tudo aquilo que Deus me ensinou. Uma das coisas que eu lhe pedi foi como teria sido se eu tivesse crescido numa família cristã, que ensinamentos é que eu teria recebido dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, e que sentido eu deveria ter dado à minha vida. E Deus deu-me esse direcionamento através da sua palavra. E eu virei partilhar em breve, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.